Se você está aqui agora ouvindo estas palavras, deixe-me dizer isso aberta e honestamente. Isso não é por acaso. Há momentos na vida em que não estamos ativamente buscando respostas. Não estamos fazendo perguntas em voz alta. Simplesmente seguimos com nossos dias, fazendo o que precisa ser feito. E, no entanto, as respostas ainda encontram um caminho até nós. Não de forma estrondosa. Não dramaticamente. Elas não invadem nem exigem atenção. Chegam silenciosamente e às vezes como uma sensação sutil que você não consegue explicar completamente. Uma pausa nos seus pensamentos. Um momento em que seu coração desacelera sem motivo aparente. E mesmo que você não saiba porque algo dentro de você reconhece que uma mudança está acontecendo. Aquário, este é um desses momentos. Não é uma crise. Ainda não é uma descoberta que você possa apontar, mas um movimento interior profundo que começa antes que a vida mude externamente. Você pode tê-lo notado recentemente de maneiras que são fáceis de ignorar. Sonhos que duram mais do que o normal. Pensamentos que retornam sem esforço. Uma sensação de inquietação que não é ansiedade nem excitação, apenas consciência. É como estar à beira de algo que você ainda não consegue ver, mas sabe que está lá. Nada ao seu redor pode parecer diferente. Sua rotina pode continuar a mesma. O mundo não lhe deu um sinal claro ou uma resposta direta. Mas por dentro, algo está se reorganizando silenciosamente. E isso importa porque os verdadeiros pontos de virada raramente se anunciam quando começam. Eles começam internamente quando você se torna consciente o suficiente para perceber que não está mais no mesmo lugar emocional de antes. Isso não é para assustá-lo, não é para apressá-lo. É simplesmente um convite para desacelerar por um momento e ouvir, não o ruído, não as expectativas, mas aquela consciência calma e constante dentro de você que já sabe que algo importante está se desenrolando. E você não precisa fazer nada ainda. Apenas esteja presente. Só isso já é o começo deste momento. Parte 1. O ciclo silencioso de transformação para Aquário. O que você está vivenciando agora não é barulhento. Não chega com fogos de artifício ou reviravoltas repentinas. É algo sutil, interno e profundamente pessoal. Para Aquário, este é um ciclo que opera abaixo da superfície. Nada externamente parece dramaticamente diferente, mas algo dentro de você claramente começou a mudar. Os primeiros sinais não aparecem de forma óbvia. Eles surgem silenciosamente. Através de sonhos que se repetem não vívidos ou caóticos, mas familiares, quase simbólicos, como se sua mente estivesse retornando a algo inacabado. Através de rostos do passado que voltam à sua consciência, às vezes sem emoção, às vezes com uma estranha neutralidade em vez de dor. Através de uma leve inquietação ao acordar, não ansiedade, apenas a sensação de que algo dentro de você está se reorganizando. A vida continua como sempre. As responsabilidades permanecem. As conversas soam iguais. Mas sua corrente interior está mudando de direção. E isso importa, porque este não é o momento em que a intuição grita. Ela não exige ação. Ela não te pressiona a decidir nada imediatamente. Ela sussurra. Você pode notar que está fazendo pausas com mais frequência, demorando mais para responder, observando suas reações em vez de ser levado por elas. Você não está se retraindo. Você está se recalibrando. Este ciclo pede que você ouça em vez de consertar, que observe em vez de explicar, que permaneça presente com o que está emergindo, mesmo que ainda não faça sentido completo. O que está mudando não são as suas circunstâncias. É a sua relação com elas. Padrões antigos perdem sua carga emocional. Pensamentos que antes se repetiam infinitamente já não te prendem da mesma forma. Uma percepção silenciosa começa a se formar. Alguns capítulos não precisam ser revisitados, apenas reconhecidos. E não há necessidade de apressar isso. Esta fase não se trata de conclusões. Trata-se de consciência. O tipo de consciência que se desdobra lentamente em momentos de quietude, no espaço entre os pensamentos. Confie nisso. Porque quando a transformação começa assim gentil e internamente, sem força, ela tende a durar.
Você não deve fazer nada drástico agora. Você deve observar. Observe o que não ressoa mais. Observe o que parece mais leve quando liberado. Observe a calma que surge quando você para de resistir à mudança. Este é o começo. Silencioso sim, mas inegavelmente real. Parte 2. 3 dias que traçam a linha divisória entre o antes e o depois. Nos próximos 3 dias, nada lhe pede pressa. Não há pressão para decidir. Nenhuma exigência para agir imediatamente. Nenhum momento em que você precise provar que tem tudo sob controle. Esses 3 dias não são sobre movimento. São sobre a consciência atingindo seu ápice. Superficialmente a vida pode parecer exatamente a mesma. Você acorda no mesmo horário. Segue as mesmas rotinas. O mundo ao seu redor não muda repentinamente. Mas a maneira como você o experimenta sim. E essa diferença, por menor que pareça, é tudo. Há um momento muito sutil, muitas vezes tão silencioso que você quase não percebe, em que se dá conta de que algo dentro de você mudou. Não drasticamente. Não de forma avassaladoramente emocional. Apenas claramente. Você percebe. Você percebe que não consegue mais voltar a se sentir como antes. Não porque esteja tentando seguir em frente, mas porque o peso emocional que antes lhe consumia já não exerce o mesmo poder. Pensamentos que antes rondavam incessantemente começam a afrouxar seu domínio. Não desaparecem da noite para o dia, mas param de te atormentar como antes. E em seu lugar, algo inesperado surge. Uma quietude profunda e constante. Não entorpecimento. Não evitação. Mas o tipo de silêncio que surge quando uma tensão interna acumulada por muito tempo finalmente se dissipa. Isso não acontece porque você rejeitou o passado. Acontece porque o passado terminou de te ensinar o que precisava ensinar. Você não sente mais a necessidade de revivê-lo. Você não sente mais a necessidade de lutar contra ele. Você simplesmente reconhece que ele não define mais onde você está agora. Durante esses 3 dias, você pode se pegar respondendo mais lentamente, ouvindo mais do que falando, fazendo pausas antes de reagir. Não por incerteza, mas por clareza. Essa é a linha divisória entre o antes e o depois. Ela não é nítida. Não é dramático. É o momento em que você percebe que algo dentro de você se acomodou em uma nova posição. E por causa disso, você nunca mais verá a mesma situação da mesma maneira. Nada lhe é tirado. Você simplesmente está em um lugar diferente agora. E a partir daí, tudo começa a parecer mais tranquilo, mais verdadeiro e mais sólido do que antes. Parte 3. Quando a verdade chega, ela chega suavemente. A verdade não chega como um choque. Ela não invade sua vida nem exige que você encare tudo de uma vez. Ela chega como a luz da manhã que entra em um cômodo, lentamente, silenciosamente. Quase imperceptível a princípio. No começo, ela pode vir através de algo muito comum, uma conversa que parece casual à primeira vista. Palavras que você já ouviu muitas vezes, mas que desta vez ressoam de forma diferente. Uma única frase pode tocar algo profundo dentro de você, não porque seja nova, mas porque você finalmente está pronto para ouvi-la. Às vezes a verdade se revela através de um olhar, uma pausa, um silêncio que dura um pouco mais do que o habitual. E de repente você entende o que sempre esteve presente, mesmo que não quisesse nomeá-lo. Outras vezes a verdade se revela por meio de uma pequena decisão, uma que não parece importante no momento. Você escolhe não se explicar, escolhe não reagir como antes. Escolhe recuar em vez de seguir em frente. E nessa escolha, uma nova direção se abre silenciosamente. Esse tipo de verdade não cria caos. Não exige que você destrua sua vida. Não vem acompanhada de drama ou confronto. Simplesmente elimina a necessidade de continuar sofrendo em silêncio. Por muito tempo, você pode ter sentido coisas que não conseguia admitir completamente para si mesmo. Dizia a si mesmo que estava pensando demais. Tentou ser paciente. Tentou entender, se adaptar, manter tudo em ordem. Mas os sentimentos não desaparecem quando são ignorados. Eles esperam.
Permanecem silenciosos até que você esteja forte o suficiente para ouvi-los. Quando a verdade finalmente começa a se revelar, o primeiro sentimento geralmente não é alívio, é quietude. Uma respiração profunda que você nem sabia que estava prendendo. Um momento em que tudo dentro de você se aquieta o suficiente para que a clareza se instale. Pode haver tristeza, pode haver uma leve dor, mas não há colapso. Porque esta verdade não está aqui para puni-lo, ela está aqui para libertá-lo. Ela o liberta das suposições, das justificativas, de viver entre o saber e o medo de saber. E quando você a enxerga com clareza e calma, você entende algo importante. Esta verdade não veio para destruir sua vida. Ela veio para libertá-lo de carregar o que não lhe pertence mais. E a partir dessa libertação, tudo o que vier a seguir poderá finalmente ser construído sobre algo real. Parte 4. Um fim tranquilo, sem dor. Nem todo fim chega com barulho. Alguns fins não vêm com discussões, despedidas dramáticas ou um momento claro em que tudo desmorona. Alguns fins acontecem silenciosamente. Você pode nem notá-los a princípio. As coisas que não se encaixam mais na sua vida começam a ir embora por conta própria, não por meio de conflitos. Não há força, mas através de uma simples constatação de que você não precisa mais carregá-los. Não há luta. Ninguém precisa estar errado. Nenhuma explicação é necessária. Eles simplesmente param de pesar. Ao mesmo tempo, certos papéis que você desempenhou por muito tempo começam a se encerrar. Papéis que você assumiu por responsabilidade, compaixão, lealdade e sacrifício. Você era quem mantinha as coisas unidas, quem se adaptava, quem permanecia calmo para que os outros não desmoronassem. E você fez isso por muito tempo. Tempo suficiente para que se tornasse normal. Tempo suficiente para você esquecer o quão pesado havia se tornado. Esse fim não vem para tirar nada de você. Vem para devolver algo. Sua energia, sua atenção, sua respiração. Você não está perdendo pessoas, significado ou propósito. Você está simplesmente se livrando de um peso que nunca deveria ter sido carregado para sempre. Pode haver um breve momento de vazio. Quando algo familiar termina, o espaço que se deixa para trás pode parecer estranho, mais silencioso do que você está acostumado. Mas esse silêncio não é perda, é alívio. É a sensação que você tem quando finalmente larga uma mala que carregava há muito tempo e só então percebe o quanto seus ombros estavam cansados. Este fim não traz arrependimento, traz respeito. Respeito por quem você era quando precisava sobreviver daquela maneira e respeito por quem você é agora. Alguém que não precisa mais suportar em silêncio. Nada importante está sendo tirado de você. O que realmente lhe pertence permanece. O que se vai simplesmente terminou. E à medida que este fim silencioso se completa, você não se sente quebrado. Você se sente mais leve. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você não está mais carregando o que nunca deveria ter seguido em frente com você. Isso não é perda. Isso é libertação. Parte 5. Retornando ao seu eu autêntico. Depois de encarar a verdade, algo sutil, mas permanente começa a mudar. Você para de tentar ser tudo para todos. Não porque você se tornou distante. Não porque você não se importe mais. Mas porque finalmente entende que se ajustar constantemente não é o mesmo que ser gentil. Você percebe que a necessidade de se explicar começa a diminuir. Você não se apressa em justificar suas escolhas. Você não sente a necessidade de suavizar sua verdade para que seja mais fácil para os outros aceitá-la. E lentamente, o medo de ser incompreendido afrouxa seu domínio. Você percebe algo importante. Ser incompreendido não é mais uma ameaça. É simplesmente um sinal de que você não está mais vivendo de acordo com antigas expectativas. Com essa percepção, sua lealdade se volta para dentro. Você se torna leal aos seus próprios sentimentos, aos limites que seu corpo e mente exigem. Há um ritmo de vida que realmente se encaixa em quem você é agora. Você começa a perceber como isso é diferente. Você fala quando algo é real para você, não para preencher o silêncio, não para manter a paz, não para evitar o desconforto.
E quando algo não se encaixa, você se permite recuar sem culpa. Isso não te torna frio, te torna honesto. Por muito tempo, força pode ter significado resistência. Persistir, seguir em frente, manter-se em silêncio para que as coisas não desmoronassem. Mas a força que se forma agora vem de um lugar diferente. Vem do amor próprio, de confiar nos seus sinais internos, de escolher não se trair apenas para manter a familiaridade. Você começa a se sentir mais firme na sua própria presença. Menos reativo, mais centrado. Você não mede mais o seu valor pela quantidade de coisas que consegue carregar pelos outros. Você o mede pela autenticidade com que consegue viver. Essa não é uma transformação dramática. Ela não se anuncia. Ela se manifesta de maneiras pequenas e consistentes. Em como você diz não sem dar muitas explicações. Em como você escolhe descansar sem se desculpar. Em como você se permite seguir em um ritmo que parece sustentável. Essa é a nova força, não mais estridente, não mais forte, mas mais clara. E a partir dessa clareza, uma confiança tranquila começa a criar raízes. Uma confiança que não precisa de validação porque é construída sobre algo sólido. Sua honestidade consigo mesmo. E essa é uma força que você não perde. Parte 6. Quando dinheiro, trabalho e valor começam a mudar. Quando você está no lugar certo internamente, algo interessante começa a acontecer no mundo exterior. Não de repente, não dramaticamente, mas consistentemente. Dinheiro e oportunidades não vêm mais da pressão. Eles não chegam por meio do pânico, do medo de ficar para trás ou da necessidade de provar seu valor. Em vez disso, começam a se mover em sua direção com menos resistência. Você percebe essa mudança primeiro não nos números, mas em como as decisões se manifestam dentro do seu corpo. Antes, as escolhas podiam vir da tensão, um aperto no peito, uma sensação de urgência, uma voz dizendo: não posso me dar ao luxo de dizer não. Agora, algo diferente o guia. Seu corpo fala antes da sua mente. Se algo parece restritivo, a resposta é não. Se parece aberto, firme e seguro, a resposta é sim. Isso se torna sua nova bússola. Seu valor não está mais atrelado ao quanto você pode sacrificar, ao quanto você pode suportar ou ao quanto você pode se esforçar sem se esgotar. Ele passa a ser definido pelo respeito. Respeito pelo seu tempo. Respeito pela sua energia. Respeito pela experiência que você carrega. Por causa disso, os tipos de oportunidades que surgem começam a mudar. Elas chegam discretamente, através de conversas comuns, através de ofertas que não exigem que você se diminua para ser aceito. Você pode perceber que não sente mais a necessidade de agarrar tudo que aparece. Você escuta a sua intuição. Você se faz uma pergunta simples: isso está alinhado com a pessoa que estou me tornando? Se a resposta for não, você deixa passar sem medo. Isso não vem de ter o suficiente. Vem de não mais atrelar seu valor ao medo de perder. E à medida que você mantém essa postura, o mundo exterior se ajusta. O trabalho se torna mais equilibrado. A troca parece mais justa. Esforço e recompensa começam a se corresponder de maneiras que não aconteciam antes. Não porque você exigiu isso, mas porque você parou de aceitar menos. Não se trata de buscar o sucesso. Não se trata de perseguir o sucesso. Trata-se de cultivar o respeito próprio. E a partir desse ponto, dinheiro, trabalho e valores começam a se reorganizar naturalmente, com calma, de forma sustentável, e muito mais alinhados com quem você está se tornando. Parte 7. Uma nova forma de viver, mais lenta, porém mais verdadeira. Você começa a perceber que sua vida está fluindo em um ritmo diferente agora. Não porque você esteja fazendo menos, mas porque você não está mais fugindo de si mesmo. Há menos reação e mais consciência. As coisas ainda acontecem ao seu redor. Conversas, exigências, opiniões, expectativas. Mas elas não te desestabilizam mais tão facilmente. Você pausa antes de responder. Você respira antes de decidir. Você sente antes de agir. E nesse espaço, você percebe algo silenciosamente poderoso.
Você não precisa mais se explicar, nem seus limites, nem suas escolhas, nem a versão de você que não se encaixa mais nas antigas expectativas. Você entende que a clareza não vem de ser compreendido por todos. Ela vem de ser honesto consigo mesmo. Esse novo ritmo não impressiona à primeira vista. Não há urgência em provar nada, nenhuma pressão para acompanhar o ritmo. Mas por dentro existe uma estabilidade que não havia antes. Você não foge mais de sentimentos desconfortáveis. Não os anestesia, não se distrai, nem finge que não existem. Você os deixa passar sem julgamento ou pânico, porque agora confia em si mesmo para lidar com o que quer que surja. A vida se torna mais tranquila, mas não mais vazia. Na verdade, parece mais plena. Você encontra satisfação em momentos simples, no silêncio, em escolher o descanso sem culpa, em dizer não sem ensaiar desculpas. Você para de buscar uma sensação de plenitude através de conquistas, validação ou movimento constante. A plenitude começa a viver dentro de você. E quando isso acontece, o mundo exterior reage de forma diferente. As pessoas te tratam com mais respeito. As situações se resolvem com menos conflito. As oportunidades se alinham sem esforço. Não porque você controlou algo, mas porque você parou de se abandonar. Este é o estado para o qual você está entrando agora. Uma vida que se move mais devagar, mas que se sente profundamente alinhada. Uma vida onde você não está mais representando, consertando ou fugindo. Apenas presente, firme, e finalmente em casa consigo mesmo. E a partir desse lugar de autossuficiência, o mundo não precisa mais convencê-lo do seu valor. Ele simplesmente o reflete de volta para você. Lembre-se, este domingo 21 de dezembro de 2025, pode parecer comum à primeira vista. Sem grandes mudanças, sem anúncios, sem momentos que exijam atenção. E no entanto, algo mudou. Você pode não conseguir nomear o que mudou agora. Pode não se sentir diferente de uma forma óbvia ou dramática. Mas um dia, olhando para trás, você reconhecerá este momento claramente. Este foi o dia em que você parou de fugir de si mesmo. Não pela força, não pela luta, mas finalmente se permitindo ficar. Fique com seus sentimentos. Fique com a sua verdade. Fique com a voz interior silenciosa que vinha pedindo sua atenção o tempo todo. A linha entre o antes e o depois não é uma parede. Não é separação nem perda. É um despertar suave. Uma percepção delicada de que você não precisa se tornar outra pessoa para merecer paz. Você não se transformou em outra pessoa. Você não apagou seu passado. Você simplesmente parou de se deixar para trás. Você parou de se esforçar além do limite para atender às expectativas. Parou de diminuir sua verdade para manter as coisas confortáveis. Parou de negociar seu mundo interior em busca de aprovação externa. A partir de hoje, você começa a escolher a presença em vez da performance, a integridade em vez da resistência, a honestidade em vez da sobrevivência. Essas escolhas podem parecer pequenas no momento. Uma pausa antes de dizer sim, um limite estabelecido sem explicações. Uma decisão silenciosa de descansar em vez de provar algo. Mas elas se acumulam. Elas se tornam a base de uma vida que parece estável. Não porque seja perfeita, mas porque é verdadeira. Se você se lembrar de algo hoje, que seja isto: você não está atrasado. Você não está quebrado. E você não está perdendo nada ao escolher a si mesmo. Você está retornando ao seu ritmo, aos seus valores, à sua bússola interna. E a partir deste lugar, a vida não precisa mais te empurrar para frente. Ela te encontra onde você está, calmo, firme, plenamente presente. Então, lembre-se deste dia, não pelo que aconteceu externamente, mas pelo que silenciosamente começou dentro de você. Este não é um fim. É o momento em que você escolheu viver honestamente, viver corretamente e nunca mais se abandonar. Se esta mensagem ressoou com você, se pareceu calma, honesta e real em vez de estridente ou forçada, convido você a permanecer conectado. Inscreva-se no canal não para ruído constante ou previsões exageradas,
mas para reflexões fundamentadas como esta. Mensagens feitas para te encontrar onde você está, especialmente durante transições tranquilas. Novos vídeos são compartilhados regularmente, cada um criado para te ajudar a desacelerar, obter clareza e se manter alinhado consigo mesmo enquanto a vida muda. Se desejar, ative as notificações para não perder a próxima mensagem quando ela chegar no momento certo para você. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, um simples like ou comentário ajuda o canal a crescer e alcançar outras pessoas que possam precisar do mesmo lembrete hoje. Obrigado por estar aqui. Cuide-se. E nos vemos na próxima mensagem.